Bom dia, turma da CV. Estamos começando mais uma live aqui na CV Experience, o Café com CV. Episódio 52. Para você que está vendo ao vivo, muito bom dia. Para quem está vendo no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Já estou aqui tomando o meu café. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os erros, os 4 maiores erros que eu cometi nesses 18 anos de gestão minha, né? Nem posso falar que são 18 anos de gestão, porque gestão mesmo foram menos. Muitos anos trabalhei ali correndo atrás do rabo, né? E depois que você aprende o que é gestão, de fato, o jogo muda, né? Os negócios tomam outros rumos. Espero o Instagram chamando todo mundo aí. Às 6h34 da manhã. E a importância de falar dos erros da gente, né? Muita gente fica falando só de coisa boa. E é interessante a gente falar dos erros também. E o que é bom falar dos erros, né, gente? Quando a gente não tem uma gestão baseada em fatos e dados, né, com números levantados, a gente acostuma não... Bom dia, Caio. Bom dia, Adesivagem. Por que é bom a gente pensar em gestão, né? Os números, ele guia a gente a tomada de decisão. Então isso é muito importante. Eu vejo muita gente não tendo números, não tomando conta de números. Infelizmente você vai tocando o barco do jeito que tem que tocar, né? Então a importância aí, o Bruno entrou, bom dia, da gente fazer isso, a gente ter esse cuidado aí com os números. Turma, então vamos começar a falar sobre os 4 maiores erros da TLV, né? Qual foram os 4 maiores erros que eu cometi nesse tempo de gestão? E o primeiro erro que eu acho que eu cometi, tenho certeza que eu cometi, e que isso de fato me atrapalhou o crescimento do meu negócio no início, foi negligenciar a área comercial. Ah, Thiago, o que é negligenciar a área comercial? Cara, você não tomar conta da área comercial da sua empresa do jeito que tem que ser tomada, né? Com metas muito claras, metas de prospecção, metas de markup, né? De lucro líquido, metas de custo, metas de entrega de orçamento, né? De curto prazo. Então, existe várias metas na área comercial que a gente tem que tomar esse cuidado para a gente conseguir, de fato, bater e alcançar grandes resultados. Então, quando eu comecei lá atrás, vou contar rapidamente minha história, né? Eu comecei na garagem da minha casa, sozinho, eu e Lorena só, e a gente começou a fazer isso, começamos a vender, compramos uma máquina laser e começamos a vender. Quando eu saí da garagem da minha casa e fui para o nosso primeiro galpão, o que foi bom nisso aí, né? Porque aí, de fato, começou a virar empresa, eu acho, né? Antes, eu acho que estava meio que uma brincadeira, meio que um teste, né? E aí começou a virar, de fato, sério, né? Aí eu já tinha uma conta de luz, uma conta de água, um aluguel. Eu já comecei a contratar CLT os funcionários. Então aí de fato virou um negócio que tinha conta, tinha tudo e tinha que pagar essas contas no final do mês, né? E aí eu
eu tenho uma vantagem muito grande. Eu vejo empresas que crescem mais rápido, que são maiores que outras empresas, é que o dono ele é muito ligado à área comercial. Então eu tenho esse tino comercial muito apurado, por mais que lá atrás eu não era organizado, né? Mas eu tinha um tino comercial muito bom, então eu vendia bem, né? Mas não tinha uma área comercial montada. Quando eu vejo empresas falando assim, não, mas o meu setor de vendas, cara, o seu setor de vendas é um setor mesmo? Ele está em um lugar dentro da sua empresa, numa sala separada, existe um quadro de metas, existe reuniões periódicas na semana, existe prazo, existe um POP, existe uma prospecção. O que existe? Então, o setor comercial é isso, né? Da mesma forma que você tem um setor de serralheria, que você tem todas as ferramentas, tem o serralheiro e tem a meta do serralheiro, o comercial tem que ser assim também. Então, não adianta você falar assim, eu tenho um vendedor. Não, o setor comercial pode ter um vendedor, mas ele estar organizado, né? O setor está organizado. O que é o setor estar organizado, Thiago? Existe um portfólio, existe um site, existe um marketing, existe assinatura de e-mail, existe uma reunião toda segunda-feira para startar a semana, né? Existe uma reunião de fechamento de semana, existe meta semanal de 15 em 15 dias, existe meta mensal, existe uma reunião antes de estar fechando o mês ali, 7 dias antes de fechar o mês. Para quê? Para você pegar e ver quais são os serviços que estão ali a ponto de fechar e você bater forte nesses trabalhos, você ficar em cima forte nesses trabalhos. Então existe toda essa cultura comercial? Não. Então você não tem um setor comercial. Não, ter 1, 2, 3 vendedores não é ter um setor comercial. Ter um setor comercial é alguém que está ali preocupado em bater meta, em fazer negócio o tempo inteiro, né? Então eu não tinha isso lá atrás, eu não tinha esse setor comercial. Então o que aconteceu? O que acontecia? Eu ficava ali como se fosse um barco no meio de um oceano, né? Sem vela, sem remo, sem motor. Então, para onde que o vento soprava e a água ia, eu ia junto. E aí eu não tinha previsibilidade. O que é interessante, o que é legal do comercial, né? Do setor de vendas de uma empresa? Você ter previsibilidade, né? Você entender que para você vender 100 mil por mês, você tem que ter 500 mil reais de orçamento dentro de casa, orçado e já começar a negociação, né? Porque aí você sabe que você tem uma média ali, a cada 10 serviços você fecha 2, 3, então você tem uma média, então você consegue criar previsibilidade. E previsibilidade em vendas é muito importante, né? Você tem que ter essa previsibilidade. Eu tenho uma meta mensal, eu sei que eu tenho que ter X milhões orçados todos os meses para eu conseguir bater essa meta. E eu sei que o tipo de serviço que eu faço hoje, ele tem um tempo de maturação de fechamento de no mínimo 1 mês, no máximo 3, né? Então tem serviço que a gente negocia 3 meses, o cliente está vendo, está fazendo outros orçamentos, está entendendo prazo de entrega, está esperando protótipo. Existe esse processo, esse gap de fechar. Como a gente faz trabalhos maiores, existe esse gap, né? Então, quando você está lá naquele comercial e não tem esse foco, né, essa cultura de uma área comercial dentro da sua empresa, é muito mais difícil você bater meta. Muito mais difícil você bater meta. Então, assim, por exemplo, hoje é dia de reunião do comercial da TLV. Então, hoje é o dia que a gente chega com todo mundo, abre todas as planilhas, vê o funil de vendas, vê como é que tá, vê o que tem que prospectar, vê quais são as possibilidades e startar a semana. Vamos embora. Quarta-feira de novo, revisão básica, passada de olho. E aí, fizemos para casa o que tinha que fazer, segunda e terça? Sexta-feira, e aí? O que deu? O que teve de resultado? O que não teve? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? O que a gente tem que melhorar? E aí, tocando o barco do mês, entendeu? Aí chega lá, 10 dias antes de fechar o mês, a gente faz uma outra reunião, né? Pega todos os orçamentos orçados, o que a gente fala que está
na ponta da agulha, né? Ver o que está lá na ponta da agulha para fechar. Pô, e vamos cair matando isso aqui. Ah, cair matando como? Dando uma condição melhor de pagamento, dando uma condição melhor de entrega, um prazo de entrega mais rápido, né? Dando algum desconto. Para quê? Para você ter 10 dias para você conseguir bater a sua meta no mês. Tem muita gente que vai correr atrás de bater meta no último dia, penúltimo dia do mês. Cara, isso não dá tempo, né? É uma questão de convencimento. Quando você está para bater meta no final do mês, você tem que fazer antes, né? Você tem que ter um prazo, você tem que ter pelo menos uma semana, no mínimo uma semana antes, para você virar e falar assim, aqui ó, você convencer o seu cliente, você provar para o seu cliente que você é capaz de entregar aquele trabalho para ele. É um convencimento, é uma amostra e um convencimento. Então você tem que ter prazo, você não vai fazer isso com 1, 2 dias. Então você precisa mandar para essa pessoa precisa contactar alguém dentro da empresa, para olhar com alguém dentro da empresa, para ver, para chegar nesse ponto de falar se vai fazer agora ou não. Então isso tudo, um setor comercial, ele consegue, na hora que existe de fato um setor, você consegue criar esses planos de ação para conseguir bater meta. Então, o number one, aí, né, o número 1 de negligência, de erro que eu tive na TLV é não ter montado um time comercial logo quando eu comecei a empresa. E tem muitas empresas que eu vejo que está aí 3, 4, 5, 6 anos trabalhando e não tem uma área comercial ativa, não tem uma área comercial bem estruturada, né? Uma área comercial preocupada de fato em bater meta. Então, um dos 4 erros, e eu considero o maior, foi negligenciar a área comercial da TLV. Esse é o primeiro erro. Vamos para o segundo erro, contratar de forma errada, né? Eu contratava de forma muito errada, né? Ah, como é que era? Como assim contratava de forma errada? Cara, eu virava para os funcionários e falava assim, você não conhece ninguém que quer trabalhar, não? Ah, tem um primo meu lá. Não, traz seu primo lá. Vamos botar ele para fazer alguma coisa aqui, né? Então, contratava de forma muito errada, né? Quando você não contrata com um organograma, com entendimento que é o seguinte, meu amigo, é melhor você gastar 30, 40 dias procurando alguém que vai te atender, que você ficar 30 dias com uma pessoa que você está ali querendo ou não, perdendo tempo, essa pessoa não vai se adequar ao trabalho, pode errar e simplesmente daqui 90 dias, 30 dias vai sair dentro da sua empresa, né? Então, o segundo maior erro, contratar de forma errada, não pegar referência comercial, não contratar profissional da área. Então, quando a empresa vai inchando, vai crescendo, foi o meu caso, né? Eu saí de um galpão, fui para outro, depois fui para um muito grande. Você tem que o quê? Você tem que ter um organograma muito bem desenhado para você entender quem vai colocar o chapéu daqueles lugares. Não estou falando que você não pode contratar pessoa que não é do mercado, não, tá? Você pode, mas quando você contratar uma pessoa que não é do mercado, essa pessoa tem que estar com uma pessoa muito boa do lado, que é do mercado, para ensinar essa pessoa que está entrando agora, né? Então, o que eu fazia lá atrás? Eu saía catando todo mundo que eu via, primo, irmão, tio, e vizinho, vem embora, e você vai colocando gente para dentro. Na hora que você assusta, você está com um bando de gente que infelizmente não sabe fazer nada do seu segmento, do seu mercado. E aí o que acontece? Você começa a errar demais, você começa a atrasar demais, muito retrabalho, né? Que a gente chama de anomalias, muitas anomalias, muito problema de entrega, e aí começa a virar uma confusão generalizada dentro da empresa, porque ninguém sabe fazer o trabalho, não tem ninguém para ensinar, né? De repente quem tem para ensinar não ensina direito, não existe um treinamento, e aí, cara, você entra nesse ciclo vicioso, vai entrando, e aí o que você começa a fazer? Você começa a contratar mais pessoas porque você se engana que aquelas pessoas que estão ali dentro do seu negócio são poucas pessoas para entregar, e na verdade não são poucas pessoas, são muitas pessoas que não sabem fazer muita coisa, né?
É melhor você ter poucas pessoas profissionais que você ter um monte de pica-pau, como a gente chama aqui em Minas, entendeu? Um monte de gente que não sabe fazer nada, né? Então, o segundo maior erro meu na TLV foi esse. A empresa vai crescendo demais, eu não tinha um departamento de RH bem estruturado, e aí você vai contratando dessa forma, né? Busca lá, traz lá, meu primo sabe fazer isso. Aí você busca o primo, né? O outro sabe fazer aquilo, aí você vai lá e busca o outro. Mas na verdade, você juntar todo mundo não dá um, né? Você juntar todo mundo não dá um. Então, esse é um cuidado que as empresas têm que ter. Então, já que você vai contratar, contrata poucas pessoas, mas pessoas muito boas, muito bem qualificadas, que ganhem pelo menos o dobro das pessoas que você contrataria antes, mas o resultado que você vai ter é muito grande, né? Eu já passei de ter 2 funcionários dentro da TLV, pico de 150, pico de 60, pico de 40 e hoje aonde eu estou hoje. Só que você pega lá hoje, 30 pessoas trabalham para mim, vamos supor, no seu número de cor, 30 pessoas. São 30 pessoas extremamente qualificadas. São 30 pessoas extremamente profissionais. Todos do mercado, com experiência de anos. Então, essas pessoas entregam muito mais que você ter 150 pessoas de mais ou menos para ruim. É que lá atrás eu fiz isso. Por que eu fiz? Exatamente por isso que eu estou te falando. Você vai crescendo, inchando, você vai colocando gente, você vai colocando gente, você vai colocando gente, não tem um processo de contratação bacana, você não tem um organograma, então você vai trazendo gente, vai colocando em qualquer lugar dentro da empresa. Então você precisa ter um organograma, porque com o organograma isso te dá clareza, né? Te dá clareza, porque você tem que ter, vamos supor, eu tenho uma serralheria, tá? Então eu tenho um serralheiro muito mais ou menos lá na minha serralheria e estou querendo contratar outro. Aí você contrata outro mais ou menos. Pô, você tem 2 que não dá um, né? De repente é muito melhor você contratar um profissional, um cara muito bom e um cara que não sabe nada para esse profissional ensinar ele. Você vai ter muito mais resultado, né? Então eu cheguei na minha serralheria, tem 16 pessoas numa serralheria e ter 3 caras bons e o resto tudo meio que ajudante, né? E aí você vai testando. Pô, eu quero ter agora só 8 pessoas. Pô, 8 pessoas muito boas. Cara, te entrega muito mais, com muito mais qualidade, com muita velocidade que o dobro de pessoas tendo poucas pessoas boas. Então isso com o tempo você vai vendo. Como é que você vai vendo isso? O apontamento de produção, né? Fazendo gente lá olhando, vendo sequência de trabalho. Então, quando você tem na serralheria, quais são os trabalhos que você tem na serralheria hoje? Cortar metalon, soldar metalon e dar acabamento em metalon, né? São esses três pontos importantes numa área de serralheria hoje, né? Aí, quando eu estou falando de fazer estrutura, tá, gente? Não estou falando da parte de chapeamento, não, de corte de dobra, não. Estou falando de estrutura. Cara, eu sempre tive todo mundo lá atrás, né? Todo mundo muito bagunçado, sem área. Quando você tem um cara que só solda, que só monta, um cara que recebe uma planilha de corte, só corta, e um cara que só faz acabamento e limpeza das peças para ir para o próximo setor, que é de pintura, cara, você não tem ideia a velocidade que você ganha, né? Como que você consegue enxergar isso? Tiago, o que isso tem a ver com contratação? Cara, organograma. Se você tem um soldador muito bom, um cortador muito bom e um montador muito bom, eu vou te falar que você consegue soltar a serralheria que você não vai acreditar. O tanto de serviço que você consegue soltar na serralheria, entendeu? Porque não é um serviço que você tem que ter uma melindroso demais, você tem que tomar cuidado com medida, mas não é um serviço que tem que ficar ali cariciando demais, igual você fazer uma letra caixa de acrílico, né, que não pode escorrer cola, o cara tem que ter um mínimo de atenção ali, que qualquer probleminha que tiver não tem como arrumar. Esse setor não, esse setor é o setor que toca o pau. Então é isso. O meu segundo maior erro foi contratar de forma errada, né? Fiquei
anos e anos fazendo da forma errada. Agora vamos passar por terceiro, que esse também eu já sofri, esse eu estou começando a melhorar ele agora, né? É troca de equipamento. Não perder o time em troca de equipamento. Cara, perdi, assim, você não pode fazer a conta com o que você ganhou, né? A gente tenta se enganar nesse terceiro maior erro que eu tive dentro da TV, que, não, mas essa máquina se pagou há muito tempo. Ok, ela se pagou há muito tempo, mas existia uma possibilidade de você rentabilizar o seu caixa com aquela máquina funcionando. Vamos lá, eu perdi uma DGI de 3,20 porque ela estragou. Na hora que estragou eu já tinha as outras, eu só encostei no canto. O que eu podia ter feito lá atrás? A máquina estragou. Chamado um técnico, arruma a máquina, botar a máquina para rodar, entendeu? E ter vendido a máquina. Thiago, mas uma máquina dessa na época que você fosse vender valia 25 mil. Meu amigo, são 25 mil a mais no caixa. Sabe por quanto que eu vendi essa máquina? Eu vendi essa máquina por R$1.500. Entendeu? Então, assim, são coisas, e eu fiz isso assim, com 3 máquinas caras na TV. A DGI não foi cara. Agora, a Getai, que foi uma máquina que eu paguei R$450 mil, e vendi ela por 3. E a Anapurna, que é uma máquina que eu paguei R$520 mil, vendi ela por 5. Vendi ela por 5 mil. Então, assim, olha para você ver. Se eu tivesse um time, né? E se eu tivesse lá atrás entendido que isso é uma coisa muito importante, cara, troca de equipamento, você está fazendo ali, você vai trocar equipamento, você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse cuidado, você não pode deixar sugar, acabar a máquina e encostar ali no canto, não. Quando você está vendo que essa máquina já está na hora de você trocar ela, já está na hora de você fazer o upgrade, né? Você porque você está vendo que daqui a pouco ela vai encostar, ou então você comprou uma e está usando muito mais essa que você comprou e está deixando essa de lado, cara, está na hora de você dar uma manutenção preventiva nela, continuar a deixar ela rodando e anunciar ela. E vender ela, trocar, fazer um plugin, entendeu? Fazer alguma coisa. O que não dá é o quê? O que a gente faz? Qual que é o erro? Eu vou falar do meu, né? Qual que foi o meu erro? É comprar uma máquina nova e encostar essas outras máquinas. Ou até nem encostar, deixar ela na sala de impressão, mas não usar. Máquina que não usa, estraga. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Então eu pequei em 3 máquinas minhas de 3,20 e uma máquina V, que eu poderia ter ganhado dinheiro. Por exemplo, se eu tivesse com a minha Anapurna rodando, 100% rodando, minha Anapurna tinha branco, tinha tudo. Cara, eu vendia minha máquina por 70 mil, 80 mil, 100 mil. Vendia a máquina por 5. Por 5. Por quê? Negligência. Perdi o time na hora de trocar o equipamento, né? Comprar um equipamento novo sem ter vendido aquele, né? Porque aí você coloca uma máquina nova na empresa, pô, aquela impressão perfeita, aquele negócio bonito, você vê que a máquina trabalhando, pô, é muito bom. Só que a gente não pode deixar de lado as outras máquinas. Senão, o que vai acontecendo? Você vai perdendo dinheiro com isso. Aí você faz essa conta aí. Não, eu tô ganhando dinheiro, né? Se você está vendendo a máquina, você está botando dinheiro no caixa da sua empresa. No meu caso, eu perdi dinheiro. Thiago, mas a máquina se pagou. Ok, a máquina se pagou, mas eu tinha uma possibilidade de ganhar mais dinheiro nela. Eu deixei de quê? Eu deixei de ganhar, eu deixei o dinheiro na mesa. Uma coisa que eu odeio é deixar o dinheiro na mesa. E nesse caso, eu deixei o dinheiro na mesa. Entendeu? Então, esse foi o meu terceiro maior erro, né? Pensando nos meus erros na empresa. É não ter esse cuidado na hora de trocar os equipamentos, na hora de fazer o upgrade lá das máquinas da sala de impressão, não na sala de impressão, na corte a laser e tudo, não não ter esse cuidado, né? De falar assim, pô, vou arrumar e vou vender essa aqui.
E isso é com um monte de coisa, tá, gente, de equipamento. Ó, alguém comentou aí, ó. Quantos colaboradores estão com mais de 5 anos, mesmo com salários bons, mesmo assim trabalham desmotivados? Esse negócio hoje de desmotivação, né? Ah, o povo tá desmotivado. Cara, isso mudou muito de uns anos para cá, né? Principalmente depois da pandemia. Isso não é um assunto para live. Eu acho que a gente pode fazer uma live, um café com CV falando disso, como motivar os funcionários e tudo. Mas hoje, cada dia que passa, você tem que entender, né? Não adianta você querer fazer tudo para todo mundo, senão você não vai conseguir muitas coisas, né? Então, essa questão de fazer tudo, de motivação, a motivação ela vem muito mais da pessoa do que a gente tentar motivar ela, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá, passando rapidinho. Primeiro erro, negligenciar a área comercial. Segundo erro, contratar de forma errada. Terceiro erro que eu falei agora, troca de equipamento, perder o time na troca de equipamento. E agora, no quarto erro que eu cometi lá atrás também, que se eu tivesse feito isso um pouco antes, eu teria ganhado muito mais dinheiro e organizado muito mais minha empresa. Misturar pequenos projetos com grandes projetos. Isso foi outro erro meu, e quando a gente contratou uma consultoria lá atrás, a gente viu isso. A gente tinha trabalho de R$100 dentro da empresa e tinha trabalho de 5 milhões, por exemplo, né? OS aberta de 5 milhões e OS aberta de R$100. Você imagina o que é você misturar isso, né? Grandes projetos com pequenos projetos. E o mesmo time fazendo os dois. Sendo que quando a gente fala de comunicação visual, a gente não é um produto de prateleira, a gente é indústria, a gente gasta um tempo. O tempo para você programar, por exemplo, um arquivo, abrir uma OS e botar na produção, é o mesmo você fazer um trabalho de milhões, né? Lógico que na hora que você entrar para fazer o trabalho ali, o tempo é outro, mas o pré-produção, antes de entrar na produção, é o mesmo. Tem que passar na mão de um pré-impressor, de repente tem que passar na mão de um engenheiro, de repente tem que passar na mão do comercial, tem que fazer reunião, tem que abrir OS, tem que imprimir arquivo, tem que fazer visita técnica. Então eu misturava demais, né? Então eu pegava ali na minha empresa com 300 ordens de serviço, 350 ordens de serviço, e na hora que você separava assim, vamos separar o que tem serviço a menos de R$1.000, o que tem serviço a menos de 5, o que tem serviço a mais de 100, e você via que era tudo muito misturado. E o que isso traz para o seu negócio? Você perde foco de fazer as coisas grandes. Ou então você está perdendo um monte de tempo com um monte de trabalho pequeno e deixando de correr atrás e pegar os trabalhos grandes. Quando eu entendi isso lá atrás, falei, cara, eu tenho que ter um valor mínimo de faturamento, eu tenho que ter... Quando um serviço for desse valor de faturamento mínimo, eu tenho que ter um prazo muito maior para entregar, né? Eu não posso atender esse cliente. O cliente pequeno, ele acha que o trabalho dele é muito fácil, que tem que ser entregue rápido, tem que orçar rápido, tem que fazer tudo rápido. Eu não posso criar essa cultura aqui dentro, que a partir do momento que eu criei essa cultura, passei isso para meus funcionários, eles vão dar mais atenção para os menores serviços que os serviços grandes. Por quê? Porque eles estão ali mais preocupados em responder o cara que está ali cobrando ele de imediato, né? O cara que está botando uma expressão, e o pequeno ele bota uma expressão porque ele quer mais velocidade, porque ele acha que o serviço dele é fácil de fazer. O grande não te cobra muito, por quê? Porque é grande, ele tem que te dar tempo para você fazer. Só que aí você perde tempo com muito pequeno, e na hora que você vai pegar o grande, você já estourou o prazo, né? Você já está em cima do prazo. Então, quando eu tive esse feeling, né, quando eu vi que a minha produção estava muito bagunçada, estava muito zoneada, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso aqui, para arrumar isso aqui. E aí foi onde que eu pensei, cara, vamos separar aqui, né? E aí, muitos serviços diferentes,
Pô, cenografia, sinalização, adesivação de frota e banner e serviço misturar demais, é adesivo, é isso, é aquilo, é sinalização. Eu virei e falei assim, gente, eu tenho que focar no que eu vou atender. Ou eu vou fazer evento, ou eu vou fazer frota, ou eu vou fazer sinalização, ou eu vou fazer arquitetura. Eu tenho que entender mais ou menos qual área que eu vou atender aqui, o que eu vou fazer, senão eu vou ficar aqui louco tentando fazer de tudo, né? E acaba quem faz tudo não faz nada. Então eu virei e falei assim, eu preciso focar. Foi onde eu comecei a botar regras, né, no negócio, né? A direcionar a área comercial. Pô, essa pessoa aqui, ela é para atender só a área de engenharia, ela conhece de ler projeto, ela conhece de mexer no AutoCAD, ela consegue abrir um arquivo, ela consegue discutir com o engenheiro, com o arquiteto sobre aquele projeto, sobre aquela planta, ele tem essa maldade, e aí você começa a canalizar tudo dentro da sua empresa. E aí o que? O cliente vê profissionalismo nisso, dentro da empresa as pessoas começam a ver profissionalismo, e aí você começa a organizar. Aí muita gente me fala, Thiago, mas minha empresa é pequena. Cara, todo mundo começa pequeno. E eu comecei na garagem da minha casa. Só que quanto mais rápido você organizar, quanto mais rápido você enxergar que você tem que ser uma empresa organizada, que você tem que entender de números e disso tudo, o que vai acontecer? Cara, mais rápido você vai crescer. Isso que aconteceu comigo. Quando eu fui para um galpão, e de repente eu fui para 2 galpões na mesma rua, eu falei assim, gente, se eu não organizar, vai sair pelo ladrão, vou espremer e vai sair pelos dedos, eu vou perder muito dinheiro. Então foi aonde que eu virei e falei assim, agora eu preciso começar a olhar isso, né? Agora eu preciso começar a organizar. Pô, e naquela época não tinha mentoria, não tinha um monte de vídeo que tem hoje, não tinha essa facilidade da internet que tem hoje. Então hoje você tem uma facilidade grande. Hoje existe mentorias, existe cursos online, existe muita gente dando conteúdo de graça na internet. Você pode pegar aquilo ali e também não adianta, eu vejo muita gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, porque por mais que a gente quer organizar, a gente tem as nossas tarefas diárias, a correria do dia a dia, que não deixa a gente ter muito tempo para isso. Então você tem que pegar as áreas cruciais do seu negócio. A área comercial, que foi o primeiro grande erro meu na TLV, né, de ter negligenciado a área comercial. Pô, pega a área comercial, isso é que vai trazer grana para o seu negócio. Trazendo grana para o seu negócio, você pode contratar pessoas melhores, você pode comprar equipamentos melhores, você pode investir mais em tecnologia, você pode investir mais em fazer uma mentoria, fazer um curso, né, fazer uma consultoria. Então, isso é super importante, você ter esse cuidado com a área comercial. Então, vamos dar uma pincelada aqui, turma, rapidinho, dos 4 maiores erros que eu cometi na gestão da TLV. O primeiro, negligenciar a área comercial. O segundo, contratar de forma errada. O terceiro, perder o time para trocar os equipamentos, né? E o quarto, misturar grandes projetos com projetos pequenos, muitos projetos pequenos. Então esse foi os 4 maiores erros meus na TLV. E o mais importante, tá, gente? Quando eu vi que eu estava errando nisso, eu criei um plano de ação muito rápido para corrigir essa rota, para entender, pô, eu estou errando isso aqui e eu preciso tomar conta disso aqui. E de novo, uma coisa de cada vez. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, que você não vai dar conta, né? A gente tem as nossas demandas diárias, que já são já é um trabalho muito grande, toma muito tempo, mas a gente precisa sim pegar cada problema e ir organizando cada um de uma vez para que você não se atole num monte de coisa e no final das contas não consiga fazer nada. Beleza? Vamos preparar para a foto aqui, ó. Turma, boa semana para todos. Primeira segunda-feira de setembro aí. Vamos começar a acelerar desse mês, né? Daqui para frente o mercado da comunicação visual aquece muito, né? Tá chegando aí próximo ao fim do ano, o último trimestre de 2023.
Vambora, vamos junto. Ótimas semanas a todos, um bom dia e fiquem com Deus. Obrigado por quem ficou aí, tá? Valeu, turma, abraço.